Bom dia a todos e a todas. Estamos na emergência do plano B. Não é comum na nossa casa, mas de vez em quando, por dificuldades técnicas, e hoje é o caso, nosso convidado de Vitória não pode estar aqui conosco. Portanto, vamos às nossas reflexões. Já desde 1979 que nós estamos imersos na busca do conhecimento, do autoconhecimento, e nós, ao iniciarmos na doutrina espírita, todos temos algumas propostas, e percebemos que nós, nesse avançar, no passar dos anos, é sempre útil, é sempre necessário nós pararmos, de vez em quando, olharmos para trás, os anos que se passaram, e o tempo passa muito depressa. Já estamos no Natal, dias atrás, meses atrás, nem pensávamos nisso, mas já chegamos no dia de Natal, o ano já está se acabando. E assim ocorre com a nossa passagem aqui na Terra, muito rápido, é tal qual um relâmpago. E ao observarmos, lançarmos um olhar num passado não tão longe assim, de algumas décadas atrás, fazendo uma análise muito pessoal, e isso é importante que nós façamos, nós vamos perceber o quanto nós avançamos na proposta de entender a vida, o sentido da vida. E todos temos perguntas, aquelas perguntas que não se calam, milenares na humanidade. Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Para onde eu vou? Por que esse mundo é desse jeito que nos envolve? Por que a família é assim? E toda essa série de perguntas nos quais nós, de maneira direta, nós estamos imersos. Todos, indistintamente. Todos aqui estamos com os mesmos questionamentos. Uns mais ansiosos, outros menos ansiosos, mas estamos em busca de respostas. Essa é a grande proposta da vida. E talvez seja a grande mensagem espírita. Nos falar dessas propostas, dessas perguntas milenares, simples, mas não tão fáceis de serem respondidas. Essa é a grande verdade. Há uma busca no campo da filosofia, no campo da religião, no campo da ciência. Se vocês perceberem, se nós percebermos, todas as buscas, as pesquisas nesses campos convergem para responder essas perguntas. De modo que, nesse projeto divino, que é muito lento, ele é muito programado, nós não temos na história da humanidade, no passar dos séculos, nada improvisado. Apesar de acharmos que as coisas, às vezes, acontecem ao acaso, são improvisadas, mas, em verdade, em última análise, não são. E a proposta da mensagem espírita desabrochou ali nos idos de 1857, com o Livro dos Espíritos, como nós sabemos. Gente, são 1019 perguntas. 1019, muitas perguntas. E algumas respostas. Se nós formos analisar nas respostas dadas a essas 1019 perguntas, por uma equipe especial de espíritos da mais profunda sabedoria, nós vamos perceber que ali nós não temos tantas respostas diretas, objetivas, como nós, na verdade, na maioria das vezes, gostamos de ter. Tudo eles nos explicam que é porque nós ainda, na nossa imaturidade espiritual, no nosso momento evolutivo, nós não temos condições de entender plenamente tudo que nos cerca, tudo que nos envolve. E há essa busca, e nós sabemos que hoje há um grande encontro no mundo. Se nós formos perceber que se converge a religião mais a ciência, os cientistas e os religiosos, já cansados de tanto fanatismo de ambas as partes, eles, pelo cansaço, pela fadiga, eles já estão buscando o encontro, se dar as mãos. Então nós estamos num abençoado momento em que a ciência e a religião estão se buscando. Não mais aquela agressividade de antes, de séculos passados, em que não tínhamos o direito de nos expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, sob o risco de irmos para uma fogueira. E hoje,
nós percebemos com muita alegria esse avanço e que nos traz conjuntamente as respostas. Porque a grande verdade não está com os religiosos e a grande verdade não está somente com os cientistas, mas sim com essas duas áreas do pensamento humano que, ao se encontrarem, como estão fazendo, nós haveremos de ter uma fértil colheita de informações. Então vejam vocês, 1857, desabrocha no mundo o pensamento de Allan Kardec, que nos traz, codificando. E nós percebemos que com hoje esse conhecimento dos fundamentos espíritas, todo domingo nós temos palestra aqui na nossa casa, abordando este ou aquele tema, fundamentos espíritas. E hoje nós vamos fazer um apanhado geral para que nós possamos perceber, porque eu fiquei surpreso, há algum tempo atrás, ao fazer um inventário moral, uma análise muito pessoal, naquele momento que você fica fechado com você mesmo, aquelas meditações, naqueles questionamentos, e você percebe que a sua vida simplesmente deu uma guinada de 180 graus, a partir do momento que você teve novas ideias. Você absorveu esses conceitos que a doutrina espírita nos traz e não são novos aqui na Terra. Se nós formos analisar a essência do pensamento espírita, ele é oriental, veio lá do Oriente. Aliás, de onde veio e se iniciou a vida na Terra, nos primeiros ensaios em que aqui o homem já entrou nessa fase da humanidade, começou no Oriente. Então nós percebemos que não tem nada de novo sobre a Terra, nada de novo. Apenas nós, os homens, essas mentes, é que estamos percebendo essa realidade espiritual que nos cerca desde sempre. Então, nessa busca, nós aqui ficamos a imaginar, tudo começa aqui. É um esquema muito interessante, para que nós começamos a entender a essência, a profundidade do que está nos cercando, porque a ciência hoje nos fala que se nós formos muito atentos, em particular a física quântica, nós vamos perceber 6% da realidade que nos cerca. Vocês já imaginaram uma situação assim? Aqui nesse instante estão acontecendo eventos. Nós temos 5 sentidos. Estamos desenvolvendo o 6º sentido da mediunidade. Mas, em tese, em última análise, na prática, nós estamos aprisionados num corpo com 5 sentidos. Visão, audição, todos esses 5 sentidos que nós conhecemos. Mas a realidade que nos cerca aqui é muito mais ampla do que isso. E eles nos falam, se nós aguçarmos esses 5 sentidos, realçando o 6º sentido, que é o do mundo espiritual, é o da mediunidade, é aquele que nos faz ver a realidade extrafísica, se muito, nós vamos perceber 6%. Portanto, 94% de tudo que está acontecendo aqui agora, aqui nesse momento, nós não estamos percebendo. Vejam vocês então em que nível de entendimento nós estamos. Realmente pequeno, mas estamos avançando e tudo começa no esquema criatura-criador, para que nós possamos ter o entendimento da realidade. Funciona dessa maneira. Nós somos criaturas. Existe um Criador, portanto, que criou tudo isso, exatamente tudo que nos cerca, inclusive nós. E nós percebemos então que o problema começa aí, nesse entendimento do básico para que nós possamos nos entender. Já se perguntaram o que é Deus? As religiões, as filosofias se debruçam nessa tentativa que nesse instante ainda não está muito claro para nós. Então Deus é algo misterioso para a mente humana ainda, para todos nós. E nessa busca, nós percebemos que lá no Livro dos Espíritos, não por acaso a primeira pergunta, exatamente a número 1, vão lá e olhem, é exatamente esta pergunta: que é Deus? E os Espíritos, na sabedoria, que estão muito mais acima do nosso entendimento, eles nos disseram apenas aquela célebre resposta. É um primor de síntese a resposta deles: Ser Supremo, Criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, não é isso? Tudo causa primeira, Ele que criou. Mais uma vez, inclusive nós. Mas aí vem os séculos, vão se passando, e há uma tentativa
um tanto quanto atrapalhada de se explicar o que é Deus, principalmente a partir das religiões. E hoje existe Deus para todo gosto, para todo tipo, para todo preço, nós temos por aí. Mas o que vem falar os espíritos mais sábios? Eles nos falaram em princípio, quando Kardec insistia, pela sequência das respostas, das perguntas que ele ia fazendo, que ele teve um método, daí o grande brilho de Kardec. Ele foi um codificador, ele colocou as perguntas de uma maneira que as respostas viriam em cascata, em cadeia, e seriam mais plenamente aceitas por nós. E ele coloca o seguinte, os espíritos nos falam, a partir de um certo momento em que houve, nas primeiras perguntas, a coisa foi se afunilando na pergunta, de modo que nós queríamos entender verdadeiramente nesse momento o que é Deus. E ele, lá por fim eles nos falam, os espíritos, de uma maneira geral eles colocam com essas palavras: olha, meu filho, vocês, cada um de nós aqui nesse momento, nós não temos condições ainda plenamente de entender o que é Deus. Nós somos ainda, em termos evolutivos, infantilizados, muito materializados. E Jesus já dizia que Deus você não vai entender através da razão, é de outra forma. Mas por fim eles vêm nessa tentativa e falam: deixa essa história de vocês entenderem o que é Deus. Vocês não têm condições de plenamente saber o que é Deus nesse instante. Eu não vou falar o que é Deus, mas vou dizer o que não é Deus para vocês. Mais ou menos foi essa a tônica da questão. Deus não é nada disso que vem se falando por aí. Não é aquele velhinho sentado nas nuvens, barbas longas, nada disso. Deus não castiga ninguém. E foi desfiando e desmistificando, removendo os mitos que durante muitos séculos as religiões impuseram para nós, de uma maneira muito dramática. De modo que hoje há uma máxima dentro da doutrina espírita, que se quisermos entender o que é Deus, nós vamos ter problemas. O que não é Deus é tudo isso. Deus é algo que ainda nós vamos ter que sentir, mas é isso que as religiões falam ou vendem, não é. Mas, pelo avançar do nosso entendimento da razão, nós vamos entendendo que esse Deus que os homens criaram não serve para nós, mas o Deus que nos criou, sim. Esse nós vamos ter que procurar entendê-lo devagar. E como nós vamos fazer isso? Através das leis que eles nos colocaram, estão aí desde sempre, e que nós estamos imersos nelas. E essas leis são faladas há milênios. Esse trabalho, em que temos alguns questionamentos, algumas respostas, Valdo Vieira, foi o companheiro do Chico, em 1965, em Uberaba, ele trouxe algumas perguntas e algumas respostas ao mesmo tempo. Quando ele nos falava nesse sentido, que integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Isso aqui dá para escrever vários livros sobre essa resposta. Quando ele nos fala que nós já estamos no momento da individualização da criatura, nós já avançamos bastante. A criatura humana já avançou bastante nesses milhões de anos. Nós estamos num momento muito interessante. Mas ali ele nos fala duas questões: nós somos criaturas eternas. Isso daí as religiões falam há milênios, mas fala de uma maneira muito vaga, muito imprecisa. A grande verdade é que hoje as maiores respostas, as respostas mais racionais, mais diretas, estão dentro do conceito espírita. Essa é a grande verdade. E mesmo assim não tem todas as respostas, porque é um estágio que nós estamos passando. Mas se nós somos eternos, se nós somos indestrutíveis, se nós somos algo além da matéria, isso merece uma reflexão tremenda para o nosso comportamento, as nossas atitudes. Muda tudo quando nós entendemos isso. As religiões falam que nós somos eternos. Ao sairmos daqui, vamos para algum lugar. Algumas dizem para um céu, outras para um inferno, mas nós sabemos que não é bem assim. A coisa é muito mais ampla e muito mais bonita do que tudo isso que nos oferecem por aí. E que nós somos responsáveis também. Aqui está embutido algo que nos foi dado por Deus, numa grande generosidade, quando Ele nos fala que nós somos responsáveis por nós mesmos.
Vejam que hoje a psicologia está batendo nessa tecla já há algum tempo. Se você quer se melhorar de todos os problemas da sua existência hoje, e todos temos alguns conflitos, desarranjos, ele nos fala que nós temos que colocar em nós, dentro de nós mesmos, e termos essa certeza de que nós, unicamente nós, pela nossa vida, somos os responsáveis no estágio em que ela se encontra. Se ela está muito boa, parabéns para nós. Se ela não está assim tão equilibrada assim, nós temos que rever alguns conceitos, alguns pensamentos, porque unicamente o céu e o inferno nós criamos para nós mesmos. Então, diante dessa colocação, que nós somos eternos, que nós somos indestrutíveis, que nós somos imortais, nós ficamos nos perguntando, por que que nós temos dificuldade de vivermos com esse pensamento? A grande maioria da humanidade hoje, ela não consegue verdadeiramente colocar isso no seu interior e vivenciar dessa forma. Não consegue, nós não conseguimos, é porque ainda nós não estamos muito conscientes disso, nós não estamos muito certos disso, e daí surge essa série de atropelos na nossa vida. Mas a partir do momento em que nós verdadeiramente colocarmos isso e termos essa consciência, a consciência de imortalidade, vai fazer uma senhora diferença na nossa vida em todos os aspectos. E nós vamos nos sentir livres. A grande verdade é essa. Nós vamos ficar não mais acorrentados a propostas religiosas, a propostas filosóficas, porque nós vamos entender o que nos cabe fazer, qual o nosso papel verdadeiro que nós temos. E a grande verdade é essa. Só nós, a partir do momento de consciência, da tomada de consciência, é que nós vamos transformar a nossa vida para melhor. E as religiões, gente? Nesse contexto, porque nos parece que há séculos nos oferecem essa proposta. Eles falam que nós só vamos encontrar Deus se nós formos ligados, filiados a uma religião. Será se é verdade isso? Será se essa proposta, essa imposição secular, milenar, verdadeiramente ela tem um objetivo sério? Nós acreditamos hoje, nas nossas análises de tudo que nós fazemos, os conceitos espíritas, que não pode ser tão verdade assim. Porque hoje nós temos milhares de religiões no mundo. Nós temos milhares delas. Todas são interessantes. Nós vemos aí hoje esse mundo encharcado de religiões. E quando nós lançamos um olhar para um passado não tão distante assim, nós vamos perceber que grandes problemas aconteceram principalmente dentro do seio das religiões, nas mentes dos religiosos. As guerras mais violentas aconteceram e acontecem por questões de opiniões religiosas. Já repararam isso? Nós temos uma guerra de mais de 5.000 anos entre palestinos e israelenses, que não se trata unicamente por uma questão de briga por território unicamente, mas por questões e opiniões que, se analisarmos a essência, nós vemos que está lá no bojo das religiões. E daí nós somos inundados por essa série de religiões que, no nosso entendimento, todas elas são úteis, são proveitosas. Imaginem vocês que, se formos fazer um apanhado, todas estão interligadas, as religiões hoje, apesar de opiniões diferentes em diversos aspectos. Mas todas estão interligadas porque tem um conceito, tem uma proposta que é para alcançar as mentes daqueles que estão naquele patamar de entendimento. E quando se fala em propostas mais inovadoras, mais avançadas, para se libertar de religiões, se libertar de conceitos, nós entendemos que hoje nós não vemos a doutrina espírita unicamente como mais uma religião. Aliás, no meu entendimento, ela não se trata de uma religião, a doutrina espírita. Nós ainda estamos aqui na casa espírita, precisamos fazer essa ligação com o espiritual, isso é espiritualidade, com os companheiros desencarnados que aqui estão, que nos dão todo o apoio, todo o auxílio, estão no mundo imaterial, mas nós aqui estamos desse lado. Mas, no entanto,
nós precisamos despertar em nós essa certeza de que nós precisamos da espiritualidade. Mas a religião, do modo como nós entendíamos até então, os espíritos nos deram uma formatação diferente a partir da doutrina espírita. Não mais, nós não percebemos aqui na nossa casa, se nós olharmos para as paredes, onde quer que nós olhemos, nós não vamos reconhecer como uma igreja tradicional. É uma igreja diferente, é uma visão diferente. Isso já é um avanço. Ainda nós guardamos muito ranço das religiões que ainda por séculos nós participamos. Mas nós já estamos olhando com um olhar diferente essa questão do que se trata a religião. E percebemos que acima de todas as religiões, acima de todos os pensamentos, de todas as discussões, existe a verdade espiritual, as leis de Deus, que a mensagem espírita está conseguindo nos trazer. Nós estamos tendo uma perspectiva disso de uma maneira mais objetiva. Revela-lhe o princípio da reencarnação. Vocês já repararam, já pensaram como seria a vida de vocês se nós não tivéssemos a certeza da reencarnação? Eu acredito que nenhum daqui que aqui estamos, nenhum de nós temos dúvidas que nós reencarnamos. Tem alguém aqui que tem dúvida que reencarna? Tem alguém aqui presente que bate aquela dúvida, será se isso é verdade mesmo? Acontece com você, gente? De verdade, tem alguém aqui que ainda tem dúvida nessa questão? Porque se vocês tiverem, não serão os primeiros que vão numa casa espírita, e nem os últimos, acreditamos, que no fundo, ao se falar de reencarnação, ainda bate aquela dúvida, será se a coisa é assim? Tanto isso é verdade, que nós temos livros, hoje principalmente, nessa avalanche de livros espíritas que nós temos, que nos falam do mundo espiritual. A partir de André Luiz, ele vem nos desfilando o mundo espiritual de uma maneira, falando que lá, como nós somos informados, aqui é uma pálida cópia do mundo espiritual. E do lado de lá, da mesma forma que nós temos aqui, tudo que nós temos, hospitais, as casas, os carros, lá também existe, aqui é uma pálida cópia. Mas mesmo assim, quando se falam hoje, nós somos informados que existem hospitais do lado de lá para tratamento. Principalmente de alguns que ainda estão com a mentalidade espírita, mas não conseguem vivenciar aquilo e passam dificuldades quando desencarnam. E Chico nos falavam que muitos, ao voltar para ele, ficavam surpresos ao descobrir que realmente era verdade tudo aquilo que se falava, que os espíritos nos traziam através de livros. E nós ficamos surpresos ao chegar do lado de lá e descobrir que realmente tudo que nós falamos aqui é uma grande verdade. A reencarnação hoje não se concebe para nós, que queremos entender os porquês da vida, o sentido da vida, sem nós atrelarmos esse pensamento aos nossos conceitos. Realmente é inconcebível, porque dessa forma nós vamos ter uma visão diferente. Nós vamos perceber que os fatos se encadeiam, se sucedem, de uma maneira muito coerente, muito lógica. As existências sucessivas se fazem dentro de uma necessidade que cada um de nós temos e são diferentes. E daí porque explica por que nós estamos nesta cidade, naquela família, com este corpo, com essa cor de pele, com essa altura, nessa e tal e qual situação. Senão, nós não teríamos como responder às desigualdades sociais. Nós não teríamos como responder tudo isso que nos cerca e que aparentemente é injusto. Mas nós vamos perceber que não é. E olha a diferença. E mais, ela avança um pouquinho mais. Se nós percebermos na mensagem espírita, nesse desenho que nós temos aqui, ele é muito simbólico. Nós vemos aqui, na parte superior, em que sucede o crescimento, amadurecimento, velhice, renascimento. Mas a doutrina espírita vai um pouquinho além disso, porque nós não simplesmente nós estamos na fase do humano, nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, vivemos, morremos, renascemos. Mas antes disso, antes de entrarmos nessa fase de humanidade, olha como é profunda a informação. Nós temos outras informações mais profundas de outras existências, em outros momentos em que não éramos humanos, não estávamos nesse estágio.
Isso dá um nó na cabeça de muita gente, sabe, nesses estudos. Quando nós vamos entender que nós estamos numa fase de humanidade, temos esse corpo, essa formatação, essa configuração humana, mas já estivemos nos debatendo em outros reinos antes de aqui estarmos. Há milhões, bilhões de anos já estivemos em outros reinos. Já transitamos pelo reino mineral, já estivemos no reino vegetal, diretamente no reino animal, ainda apesar de sabermos que estamos com um pezinho lá ainda, os nossos instintos, os nossos impulsos, o nosso corpo obedece ainda a uma reação automática ainda muito animalizada, mas já estamos nos desprendendo do reino do animal. Vejam vocês como é interessante nós fazemos essas análises aí. Elas são simples, mas repetimos, mas não são tão fáceis de serem entendidas. Ao lançarmos um olhar aí, sabemos que hoje aqui estamos, mas da mesma forma que estivemos há milhões de anos atrás em outros reinos, daqui a milhões de anos na frente, onde nós estaremos? Vocês já se perguntaram isso? Daqui a bilhões de anos, no avançar, na evolução de tudo, como nós estaremos? Os Espíritos não nos falam e nem nos cabe entender nesse instante, mas eu só digo uma coisa, uma certeza eu tenho: estaremos em algo maravilhoso. O que nos espera, o futuro que nos espera, o projeto divino, é algo tão bonito, é tão intenso, tão maravilhoso, que não temos como entender agora. A impressão que nós temos, quando nós vemos as diferenças, aqui nós copiamos ontem, isso é coisa da internet mesmo, que esclarece muito bem, numa simples charge, que nós vimos a questão da reencarnação hoje, mesmo que aqui no mundo ocidental, mesmo como os Espíritos nos falam, mesmo que nós não acreditemos que vamos reencarnar, muitas religiões falam que isso não existe, isso é bobagem, mesmo que eles não aceitem essa ideia, mas a grande verdade é que eles vão reencarnar do mesmo jeito, aceitando ou não, acreditando ou não, nós todos haveremos de reencarnar, e essa é a grande proposta. E aí explica-se todas essas diferenças. Vejam a intensidade dessa charge, quando nós vemos que explica todos, se nós pararmos para analisar, numa visão bem-humorada, mas que nos traz umas verdades. Isso daí serve para nós analisarmos e percebermos todo o contexto humano hoje de diferenças na sociedade. O porquê de tudo isso. Se nós quisermos encontrar respostas para o presente em termos de reencarnação, nós vamos ter que fazer uma visita ao passado, aos nossos encontros e desencontros de outras existências. E é aí que está a beleza de Deus, dessas leis de Deus. Mas principalmente, tudo que nos faz é nos libertar a mente de todos os tabus em termos de crença religiosa. Acreditamos que a filosofia espírita, que antes de tudo é uma filosofia, ela nos liberta de tudo isso que hoje está ocorrendo à nossa volta em termos de crença religiosa. Muitos companheiros nossos, talvez até familiares, não entendendo a proposta da doutrina espírita, e muitos, e percebemos que talvez se não a maioria, por ignorância simplesmente. Ao sabermos que nós aqui estamos na casa espírita, quantos milhões que estão hoje em outras crenças religiosas, eles têm uma ideia totalmente invertida daquilo que representa a mensagem espírita. Quisera eles que soubessem o quanto nós aqui estamos nos libertando de todos muitos conceitos que eles estão sendo encharcados lá, e não mais aqui deturpando a mensagem, e que verdadeiramente, se formos analisar tudo que passam para eles em termos do que seria o espiritismo, eles têm as razões deles de ficarem assustados. Mas nós aqui hoje, que já estamos um pouquinho mais à frente, temos mais coragem mental de nos expormos e aqui estudarmos essas verdades que nos libertam, nós percebemos o quanto cada vez mais nós vamos ficar livres. A ponto de Jesus, ele nos falava que chegará um tempo em que nós não vamos precisar mais de nos reunir como nós estamos fazendo aqui, como eles fazem nas demais igrejas, dentro do ambiente físico, no espaço limitado,
porque a nossa mente vai se ampliar tanto. Nós gostamos de pensar que espírito superior, o templo para todos esses que se libertaram, saíram dessa fase de humanidade ainda tão pequena que nos encontramos. O templo não se limita entre 4 paredes mais, é um universo inteirinho. O universo inteiro. O universo é ilimitado, é infinito, ele não se acaba. Esse é o templo daqueles que estão algum tempo à nossa frente. A imagem que eles têm e já percebem, eles entendem muito mais do que é Deus, a imagem que eles têm é de Deus. Imagine nós, daqui a algum tempo, quando nós tivermos uma noção mais avançada e passarmos a ter condições de entender o que é Deus, que nos envolve, que está aqui nos envolvendo. E que o altar seja o nosso coração. Olha como isso causa liberdade, esse conceito que nos foi trazido já desde a Idade Média. Essa daqui, verdadeiramente, os homens falam, isso é se libertar de religião, isso é ter um entendimento mais avançado da universalidade que nos cerca, quando nós estivermos nessa fase aqui. Quando o nosso templo for o universo, a nossa imagem for a Deus, nós estamos entendendo. Quando o altar for o nosso coração e o sacerdote a nossa consciência. É isso aqui que a doutrina espírita quer nos levar, para esse estágio aqui, olha, de entendimento, que daqui, quem sabe, pelo nosso esforço, em algumas encarnações nós vamos conseguir. A família, gente, como é que mudou alguma coisa para vocês quando vocês passaram a entender o que significa família na nossa vida? Que não tem nada errado. A nossa esposa é a esposa certa para nós, o nosso marido é o marido certo para nós, os nossos filhos são os filhos certos para nós. Se não é o que precisamos, é o que nós merecemos. A grande verdade é essa. Se não é o que nós queremos, mas é o que nós merecemos. E, em análise, é o que nós precisamos. Então nós nos pacificamos nessas questões. Quando nós vemos os conflitos maiores que acontecem hoje dentro da sociedade, as dores maiores, as agressividades maiores ocorrem dentro da família. O que nós vemos de manchetes nos jornais com notícias trágicas que acontecem dentro das famílias, as agressividades físicas, as agressividades morais, mentais, ocorrem dentro da família, num grupo que veio com a proposta de se harmonizar. Mas, no entanto, a sabedoria divina é tão profunda que o que ela faz? Que nós percebemos dentro da nossa própria família. Vamos analisar a nossa família hoje. Com quem que nós afinizamos dentro da nossa família? Com quem que nós sentimos bem de imediato, em primeiro momento? Com quem que nós não sentimos bem dentro da nossa família? Com quem que nós temos conflito? Ao olharmos para aquele irmão, para aquela irmã, nós temos sentimentos diferentes, essa é a grande verdade. E temos que admitir isso, que isso é uma realidade. Mas o porquê que isso acontece? É uma proposta muito bela, muito interessante. De vez em quando, na nossa família, nós, por questões aí de um passado lá não tão equilibrado assim, nos desentendemos com pessoas, tivemos agressividades com outras, e há uma necessidade de reparação. Tem situações que só dentro da família, só colocando as pessoas dentro do mesmo grupo sanguíneo, é que é possível nós começarmos a pacificar. Aqueles que nós não sentimos bem são afetos já conservados, já estruturados de outras existências. Pessoas que nós já construímos a harmonia. Mas e aqueles outros que estão dentro da nossa família, que nos traz problemas, desavenças? Como é que explica isso? Se nós somos informados que então nós temos que entender que existe uma proposta de colocarmos dentro do mesmo grupo sanguíneo, numa tentativa da espiritualidade de Deus, de nos fazer harmonizar. Ex-inimigos de outras existências, é um grupo menor, sabe, gente? Nós imaginamos, gostamos de imaginar ou pensamos, ante uma crise, ante um conflito, que são inimigos que são colocados ali dentro. É possível que numa proposta de harmonização, dentro da nossa família, existem ex-inimigos de outras existências. Mas se nós entendermos que mesmo dentro de uma família, haja o conflito, se nós formos educados, tivermos educação do sentimento,
educação dos impulsos, nós haveremos de fazer e contornar situações difíceis. Porque muitos imaginam, ao ter conflito dentro da própria, perguntar ao Chico determinada situação, determinado momento, uma senhora que tinha 4 filhos e que havia uma briga muito intensa entre os irmãos, uma desarmonia, agressividades, agressões físicas e tudo isso. E ela perguntou se eram inimigos que estavam ali sendo colocados como irmãos. Ele não respondeu nem que sim, nem que não. Ele apenas disse, mesmo que fossem inimigos, que sejam, mas se fossem educados, era possível, perfeitamente possível, que houvesse uma harmonização. Que notem que mesmo até entre os inimigos educados, eles se respeitam. Eu acho que o grande entendimento é que mesmo que você não goste de alguém, mas se você passar a respeitá-lo, as coisas mudam. Porque o que nós fizemos aí, de conflitos e problemas que nós tivemos, foi quando nós desrespeitamos o direito das pessoas, passamos por cima com agressividade. E se nós trabalharmos essa questão hoje, mesmo dentro da nossa família, nós vamos ter resultados altamente positivos. Então não é tão interessante nós sabermos se é inimigo, se é amigo que ali está, mas sim fazermos esse trabalho de autoeducação que nos compete fazer onde quer que nós estejamos. Começa pela família, dentro do seu trabalho, onde quer que nós estejamos. Se tiver essa consciência, nós vamos viver mais e melhor, com certeza, como o Chico nos orientava. Medo da morte, gente. Quem não tem medo de morrer? Hoje muda. Alguém aqui tem medo de morrer, gente? Aqui, de vocês? Alguém aqui tem medo de morrer? Eu acredito que é mais pelo instinto de sobrevivência que esse corpo humano tem, né? Esse é um mecanismo que tem esse nosso corpo animal, que chama-se instinto de sobrevivência. Mas a questão da morte muda um pouco, se não um pouco, deveria mudar bastante, ao nós sermos informados de que morte, em última análise, não existe. Vejam vocês como um dos grandes medos da humanidade é o medo da morte. Nós vamos morrer, eles falam assim, vamos para algum lugar, vamos ficar em algum lugar, e isso e aquilo. Agora nós sabemos que a coisa é realmente muito simples. O corpo vai morrer, olha como muda. Inclusive até nos noticiários, repararam? A própria Rede Globo, ela mudou de uns anos para cá, quando ela anuncia a morte de alguém, ela diz assim, reparem, o corpo de fulano está sendo velado em tal lugar. Até essa consciência eles estão tendo, os meios jornalísticos, porque entendem, de alguma forma, que o que morreu, que chegou a um limite, foi o corpo humano, o mecanismo de peças que entrou em pane, ele fica e nós vamos. E como nós somos imortais, indestrutíveis, nós acreditamos que por uma lógica simples, nós não precisaríamos ter esse horror, esse pavor, essa neurose que a morte possa nos fazer, nos causar. Que é uma certeza que nós temos, que todos nós vamos desencarnar algum dia. E aí é até interessante essa revista aqui, foi o ano passado, se não me engano, ela faz até um questionamento jornalista lá, ó, por que é tão forte a crença na reencarnação e na comunicação com os mortos? Eles ficam, para aquele que realmente vivencia a mensagem espírita, ao saber que ele vai desencarnar e todos vamos, ao perder um ente querido, é normal que nós tenhamos aquele impacto emocional inicial, mas aquilo nós temos que ter um controle daquilo, porque nós sabemos que a coisa não é exatamente como nos passaram, nós sabemos um pouco da verdade. Então, ao sabermos disso, há uma possibilidade de nós trabalharmos essas emoções confusas que acontecem nesse momento. Então vejam vocês o grande serviço que ele nos oferece, nos pacificando, realmente nos trazendo um conforto e uma certeza de um fenômeno que aí fora dos estudos espíritas, realmente eles nem gostam de falar no assunto, que é o fenômeno morte. Dá-lhe o conforto com o intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Olha, gente, Chico Xavier, nesse trabalho que ele fez, talvez foi o grande trabalho do Chico, além do trabalho literário de mais de 412 livros que ele nos trouxe,
Esse trabalho maravilhoso de levar para a maioria que ia atrás do Chico nem espírita era. Nem sei se acreditavam em reencarnação, mas isso não importava para ele. O trabalho que ele fez durante anos a fio, de levar informações de criaturas que desencarnaram, só aquelas mães, aqueles pais, aquelas famílias que tiveram notícia sabem dimensionar a importância disso. Só eles. De modo que, olha a possibilidade da condição mediúnica que está aí, que a doutrina espírita estuda isso de uma maneira muito simples, muito objetiva. Todas as semanas tem estudo, todos os dias nas casas espíritas tem um fenômeno da mediunidade ocorrendo, nas reuniões mediúnicas das nossas casas. Isso para as pessoas é algo extraordinário, é algo fantástico, quando é uma lei muito simples que está aí, para aqueles que estudam, para aqueles que querem se dedicar e se debruçar sobre essa tarefa. Há essa grande possibilidade, extremamente simples. E além do fenômeno daquele que desencarnou, nós temos notícias dele, nós temos outra possibilidade que nos fala também. Eles nos antecedem pela morte. Nós podemos ter notícia dele numa reunião mediúnica, através de um médium, mas nós podemos e temos possibilidade de fazer isso diretamente, num assunto que é tão controvertido, tão mal entendido hoje. Durante o sono, gente, nós temos encontros, verdadeiros encontros com pessoas que desencarnaram durante o sono. Olhem aqui, durante o sono, o sonho, nós nos desprendemos. Ao dormirmos, o nosso corpo fica e nós encontramos pessoas, de modo que fica muito claro, muito objetivo os nossos encontros, e é dessa forma que acontece. Os sonhos dentro da visão espírita, nós acreditamos que a grande vantagem de nos explicar é isso, que nos desdobramentos nós vamos ver pessoas, e essas possibilidades são reais para cada um de nós, acreditemos ou não. E por fim, as lições de Jesus e de outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Nós estamos fechando um ano, depois de amanhã, teoricamente, nós festejamos o nascimento do grande mestre. E o curioso é observar que ele também, da mesma forma que a doutrina espírita foi, ele faz parte de um projeto divino. Ele nos veio no momento certo nos trazer. Antes dele, tivemos outros mentores e teremos outros, de modo que toda aquela verdade que ele nos trouxe, todo aquele entendimento de palavras e afirmativas que ele nos fala, para que possamos decifrar só com a mensagem espírita, só com a lógica da reencarnação, só com a lógica da comunicação da verdade mediúnica, da lei de causa e efeito, da existência de vidas em outros planetas. Vejam vocês, quando ele dizia, muito do que ele falou e que fala ainda para aqueles que não entendem a mensagem espírita, reencarnação, lei de causa e efeito, vida em outros planetas, a realidade mediúnica, a existência de Deus, eles não têm como entender em plenitude a mensagem de Jesus. Acreditamos que seja esse a grande proposta de Kardec, a grande preocupação, é decifrar e trazer de uma maneira muito clara, muito fácil de entender, aquilo que Jesus nos falou, que ainda não está bem entendido para a humanidade. Vejam vocês, se nós fizemos uma breve análise dos conceitos fundamentais básicos da doutrina espírita, e nós gostaríamos de convidar a vocês para que façamos de tempos em tempos essas análises e ver enquanto esses fundamentos espíritas estão mudando a nossa vida, estão transformando a nossa perspectiva de toda essa realidade que nos cerca. E quando nós percebemos isso, nós vamos ficar felizes e perceber o quanto nós avançamos, verdadeiramente estamos mudados, com novo entendimento, enfim, vamos ser livres. Portanto, nós agradecemos a todos vocês, no fechar desse ano, aos espíritos amigos aqui presentes, todo o carinho, toda a paciência para conosco, na sua proposta de nos levar com equilíbrio ante as dificuldades que todos nós ainda apresentamos.
agradecer a vocês pela construção durante todo esse 2012 na nossa casa, em que fechamos nas palestras de domingo todo um estudo que se faz durante toda a semana. E nessa alegria e nesse encontro, nós sempre saímos daqui melhores do que quando nós aqui chegamos. Portanto, só temos a agradecer a todas essas bênçãos que nos invadiram em todo esse 2012. Muito obrigado por tudo isso.